Olá, tudo bem? Aposto que você também fica muito confuso com tudo que você ouve sobre nutrição aí na internet. Será que tudo é verdade ou tem muita fake news? Eu sou a Raquel Segovia, sou NutriCoach do Affinis e hoje eu vim trazer para vocês muito conteúdo bacana sobre nutrição, com muito conhecimento técnico e irreverência, de uma forma bem fácil e prática para vocês. Então eu vou começar falando de um assunto muito importante porque a gente chama de base. São as bases nutricionais e eles são os macronutrientes. Acho que essa palavra vocês nunca ouviram, né? Mas se eu falar o que é, eu tenho certeza que vocês conhecem. Os macronutrientes são divididos em 3 tipos: carboidratos, proteínas e lipídios. Não disse? Bom, vou começar com os carboidratos, os temidos carboidratos. E por que eles são temidos? Bom, porque pra gente emagrecer a gente não pode comer, né? Um grande erro. Bom, mas pra ganhar músculos eu tenho que comer um monte, né? Mais ou menos. Bom, o carboidrato é uma molécula que, quando digerida, vira açúcar no nosso corpo e, consequentemente, gera-se energia, certo? Bom, um problema do carboidrato é que o estoque dele é muito grande, é um estoque infinito. E se você consome muito, você acaba tendo estoque muito grande. Para quem está em emagrecimento, isso acaba não sendo interessante. Por isso vem essa grande polêmica. Porém, essa molécula é muito importante para várias questões fisiológicas. Para conseguirmos driblar essa questão do tecido imenso e desse medo do carboidrato, a melhor forma de consumirmos é de uma forma fracionada. Assim nós damos aos pouquinhas quantidades, várias vezes ao dia, e o nosso corpo produz e gasta essa energia e a gente não precisa se preocupar. Continuando falando de carboidratos, eles são divididos em 2 tipos: os de digestão rápida e os de digestão lenta. Os de digestão rápida são os açúcares simples, balas, massa, arroz. São carboidratos que a gente comeu, digeriu, virou açúcar de uma forma muito rápida. Por exemplo, quem utiliza esse tipo de carboidrato com facilidade são os atletas, que precisam de energia de grande quantidade e de rápida absorção, certo? Os carboidratos de liberação mais lenta são os carboidratos complexos. Eles são ricos em fibras, então a gente digere, a digestão é lenta e a liberação também é lenta. Então faz com que a gente coma e libere lentamente. Isso é muito mais interessante. Além do que a fibra é um excelente nutriente, vai ajudar no intestino, vai ajudar na saciedade, é bem legal, certo? Um adendo com relação aos carboidratos refinados, esses de digestão rápida que eu comentei anteriormente, eles são bem inflamatórios. E nós somos uma bomba inflamada, então se a gente consome muitos alimentos inflamatórios, isso acaba agravando ainda mais o nosso quadro, certo? Bom, então percebem que a gente não tem que ter medo? Aliás, a gente não tem que ter medo de nenhum alimento, a gente tem que saber como comer, quando comer e a quantidade de comer. Então é muito importante que a gente procure um profissional para nos instruir nessa questão, ok? Então nada de medo de carboidratos, a gente sabe que eles são necessários, certo? Então agora nós vamos falar de outro macronutriente que é muito importante, a proteína. As proteínas, elas são aminoácidos excelentes para o nosso corpo. Elas são divididas em 2 tipos, as essenciais e as não essenciais. Significa que algumas delas o nosso corpo produz e outras não. Isso é um problema. Sabe por quê? Nós brasileiros, nós não temos tanto hábito de consumir proteína ao longo do dia. Então, se não consumimos proteínas, não temos. Por quê? Porque nós não estocamos. Nós só estocamos uma pequena quantidade dentro do nosso músculo através da creatina. Mas um dia eu volto para falar um pouquinho mais sobre ela, combinado? A proteína ela é muito importante para o nosso corpo para ganhar músculos, né? Também. Toda a parte de síntese proteica, síntese de colágeno, realmente acontece através destes aminoácidos. Relaxamento, contração, toda a parte muscular. Porém, hormônios, produção de enzimas, toda essa parte estrutural de pele, cabelo e unha são também provenientes através dos aminoácidos. Não consumo? Não tenho, certo? Então já entendi que creatina, colágeno, todo mundo é proteína, Raquel? Sim, inclusive nós trabalhamos com essa suplementação, mas isso também é pauta para outro assunto. E quais são os alimentos ricos em proteína? Carne, leite, ovos e lácteos e as proteínas vegetais. Vou deixar uma dica aqui para vocês de ouro, hein? O ovo é um dos alimentos mais ricos que existe, ele só perde pro leite materno, então ele também é uma excelente fonte de proteína. Quando a gente fala de proteínas, nós temos vários suplementos e amiguinhos que às vezes a gente não sabe que são proteínas. Por exemplo, a creatina,
o BCA, tá? BCA são aminoácidos dentro do potinho. O colágeno, a glutamina, mas eu prometo que eu volto para falar mais sobre esse assunto, combinado? Agora eu vou fechar o assunto dos macronutrientes falando dos lipídios, as gorduras. Sim, também já foram muito temidas. Aí de repente ficou amiga, aí todo mundo come muito, enfim. O lipídio, ele é bom ou ele é ruim? As duas coisas. O lipídio, a gordura, ela é fundamental para várias funções vitais do nosso corpo, principalmente as partes neurológicas. Por quê? Porque as nossas células, elas são banhadas por gorduras. Se nós não consumimos, nós não conseguimos trabalhar com os neurotransmissores. Eles não conseguem conversar entre eles, certo? Além do que, existem várias vitaminas que são transportadas pela gordura, as vitaminas lipossolúveis. Lembra do trenzinho? Se eu não tenho trenzinho, essa vitamina não vai chegar até lá. E nesse caso, o trenzinho é a gordura. Mas por que então você disse que ela pode ser prejudicial? Porque o excesso da gordura, e principalmente a gordura criada pela indústria, ela é extremamente inflamatória, traz risco de doenças cardiovasculares. Então, nós temos que ter muito cuidado com os alimentos que nós consumimos. Nós precisamos consumir os alimentos ricos em gorduras boas. Quais são esses alimentos? Abacate, azeite, ômega 3, as oleaginosas. Esses alimentos são ricos em gorduras poliinsaturadas. Esses alimentos que vão trazer para vocês todas essas riquezas. Atenção com a quantidade de gordura que a gente consome também. A gordura também se estoca de forma infinita dentro do nosso tecido adiposo. Então nós precisamos também ter controle, saber quais gorduras são as melhores para se consumir e é sempre a quantidade. E vocês percebem como o nosso corpo é uma linda orquestra, que todo mundo canta junto e que um depende do outro? Vocês entenderam um pouquinho quando a gente fala que a alimentação precisa ser rica, ela precisa ser nutritiva, ela precisa ser colorida? Porque sim, nós precisamos de todos esses nutrientes juntos para o nosso corpo funcionar. Você já sabia sobre os macronutrientes? Conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários, inclusive conta aqui pra mim também o que vocês querem ouvir da gente. Eu vou trazer pra vocês muitas informações legais, eu prometo que vai ser de uma forma bem facinha, tá bom? E vamos trazer só conteúdo técnico, nada de fake news, combinado? Se esse vídeo trouxe muita coisa legal pra você, muita informação e muito conteúdo, então se inscreve já no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nada, porque eu prometo que vai ter muita coisa boa e principalmente encaminha pra todo mundo, pros seus amigos, pra sua família. Não deixa ninguém fora disso. Vamos aprender tudo sobre nutrição, sobre a mente. A gente tem muita coisa legal, hein? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.